trazer aqui um vídeo do Cauê Moura. Ele vai falar sobre inteligência artificial. Ele já falou várias e várias vezes sobre essa posição de inteligência artificial e o fim da humanidade. Eu também já dei os meus dedinhos de prosa sobre esse medo, sobre essa questão da instrumentalização da inteligência artificial, ChatGPT, da mineração de dados e de outras formas de transformar seres artificiais em seres autônomos. Mas, sim, vamos ver o que o Cauêzão aí tem pra contribuir. A gente já sabe que ele levanta a bandeira do se deixar, vai virar Exterminador do Futuro. O robôzão dos Patriotas. Acabou! Acabou, eu tô falando que acabou. Aprende agora a plantar batata, aprende a plantar mandioca, cenoura, pega agora 12 galinhas e vai ter uma fonte de proteína, aprende a sobreviver no mato, porque acabou. O que tá... Boy, dá até medo, dá até um pouquinho de medo, porque como eu trabalho com TI, eu já falei, tipo, a programador vai ser mero revisor de prompt de chat GPT, porque eles vão dar o problema, a inteligência artificial vai cuspir o código assim, e depois o programador vai apenas ficar revisando o código, não vai gerar mais código nenhum, vai apenas ver o que tira, o que coloca, o que muda um pouco, o que faz isso, faz aquilo outro. Não vai ter uma criação do zero, uma criação autêntica e autônoma do programador. Eu, na minha área, fico muito com o pé atrás, ainda mais, não pela inteligência artificial em si, mas a que propósito ela segue. É só ver qual foi a empresa. Teve uma empresa de games que ela... Acho que foi a SEGA. Foi a SEGA que ela... Ou foi uma subsidiária, uma empresa que a SEGA possui, que teve um monte de gente que foi demitida e que no mesmo relatório estava dizendo lá que a saúde financeira da empresa estava bem e que os motivos da demissão tinham sido para substituição de inteligência artificial. Foda, né? Por quê? Tá vindo aí é muito pior do que aquele negócio que a gente passou agora que começa com o termina Covid. O que está vindo aí é muito pior do que a tal da crise climática que acabar com o mundo daqui 30, 40, 50 anos. O que está para acontecer vai acabar com a realidade da maneira como a gente conhece em muito pouco tempo, Bulbasauro. Não estou falando em 15 anos, não estou falando em 10 anos, estou falando em daqui a pouquinho. Ali, tá no canto, já está chegando. Mas enquanto as máquinas ainda não dominaram o mundo, eu trago aqui a palavra de Surfshark One. Um serviço... Vou pular o jabazão aí. Quer usar VPN? Usa. Isso que contém dados que você vai usar a barrinha de busca deles, sistema por aí, hein? Olha só, seu CPF tá rolando na internet. Surfshark One, meu vida digital não é brincadeira. Shark One, link na descrição. Vamos pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o apocalipse. O cara já vai estar duvidando de mim, eu já vou ficar louco com você. Espera até o final. Ele tem um ponto, sim. Alta, caramba. Fiquei tão nervoso que que o microfone ficou vivo aqui. É ataque das inteligências artificiais aqui. Pronto. Tá ajustado ali. Mas ele tem um ponto que é a inteligência artificial, sim. Vai roubar emprego pra caramba. Não vai roubar como já está roubando. Já está roubando, já está sendo muito usado para resolver problemas, de certa forma, banais no trabalho e para substituir determinadas forças de trabalho. Mas só que tem que lembrar, caramba, a inteligência artificial não surgiu do nada, não surgiu no etéreo das coisas. Não foi uma pessoa, eu quero criar uma inteligência autônoma e pum, pá, criou-se uma inteligência autônoma, não. Já faz muito tempo que a gente está alimentando com bancos de imagem, com bancos de reconhecimentos de caracteres, com determinados tipos de busca, ou pessoas que estão fazendo curadorias em países periféricos, tipo Brasil, Índia e Sudeste Asiático, México, leste europeu.
alimentando bases de dados. Sempre tem um trabalho morto envolvido. A gente vê no final o resultado. O ChatGPT tem esse trabalho morto envolvido, mas é sempre um processo. Não é pensei, surgiu uma inteligência artificial, não. É muitas interações, é muito algoritmo, é muita sistemas neurais de reconhecimentos de padrões, de pensamentos, de buscas de determinadas tendências também na internet. Não é papum, tem inteligência artificial, não. Tem muito trabalho morto envolvido e de muita gente recebendo pouquíssimo. Pra tirar essas conclusões. Não vem já falando, lá, tá viajando, ficou louco, virou aquele. Sabe aqueles manos do GTA que fica segurando placa na rua? O fim está próximo! Infelizmente eu queria estar errado, mas eu tô certo. Eu não estou errado, eu estou certo. Vai acreditar em mim, não, filha da puta? Você tá duvidando? O que tá fazendo aqui? Você tá duvidando de mim, seu arrombado? Verdadeiro entretenimento aí. Filha da puta. A inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Você já fala, já lá vai ele de novo. Ele vive falando isso, porque é máquina, não fecha com o robô. Tá voltando pra 2018, tá reciclando pauta. Não. Você acha que eu vou fazer react de robozinho lá do Boston Dynamics dando mortal? Tem fichinha, fi! Tá pra acontecer muito pior. Presta atenção no que eu vou falar agora pra você. Presta atenção, mano. Eu não tô zoando, o bagulho acabou, deu ruim. Presta atenção. Diferente de todos os outros vídeos que eu faço, que eu só vou lá e fico cagando regra por 10 minutos, dessa vez eu resolvi assistir algumas horas de conteúdo pra tentar me informar um pouco melhor, porque esse é um tema que já não vai cagar regras por 10 minutos, vai cagar regras por 27. E eu talvez cague regra por, sei lá, 40. Acho que a minha cabeça há muito tempo. E assim como lá no começo da pandemia eu falei, vai dar ruim e deu ruim, dessa vez eu estou te falando o seguinte, meu querido. Vai dar muito ruim, não é pouco não, é muito. O basal de inteligência artificial. Quando você pensa em inteligência artificial, o que você pensa hoje? Você pensa o quê? O negócio do chat GPT lá, respondendo pergunta, escrevendo o rap dos memes parte 2 cantado pela Anitta, né? Uns bagulho assim. O Mid Journey fazendo imagem. Não sabe fazer dedo, não sabia até ontem. Agora está fazer dedo, sabe fazer tudo. E eu vou te falar por que figuras como essa aqui que tá aparecendo na tela aí, esse cara que era o vice-presidente do negócio de inovações e tecnologias da inteligência artificial do Google, e também porque esses dois manos aí que fizeram o dilema das redes e que previram já o problema que a gente ia ter com redes sociais, por que figuras... Interessante, Dilema das Redes é um documentário muito legal. Dilema das Redes é muito bom. Recomendo muito. Figuras como esses e também com praticamente metade da comunidade... Talvez até passe aí num Cine Numen. Amanhã não, porque amanhã vai ser um gameplay mais de levinha, mas Dilema das Redes. Quem quiser, procure. Muito bom. Que trabalha com inteligência artificial prevê que nós estamos chegando em uma catástrofe iminente. E ai de quem vem me falar, não é bem assim o quê? Você quer saber mais do que ele? E outra, você quer saber mais do que robô? Você com essa cabecinha limitada? Com essa cabecinha que parece um amendoim, um ovo? Eu não vou saber nada, você não vai saber nada, eles vão saber muito mais do que nós. Presta atenção. Esse vídeo aqui, primeiro, é sempre assim, ó, a tragédia. Você assistiu os filmes lá, você assistiu Não Olhe Pra Cima? Eu primeiro falo assim, viu? Vai dar merda. Aí os caras falam, lá, otário, o que acontece? Dá merda. Eu sou o cientista louco agora, exceto que eu não sou cientista e nem louco, infelizmente, que adoraria estar louco, mas a grande realidade é que tá... Esse é o problema, o cara tem tela que quando você mais tá são, mais louco você parece. Quanto mais alienado você tá nesse contexto, mais de boa, mais zen você tá, menos... Não, você tá sendo alarmista, você tá sendo muito catastrófico, pensamento positivo, vamos todos nos dar a mão, fazer uma ciranda e cantar Kumbaya. Vai dar merda cada vez pior e eu vou falar pra vocês aqui e você cala sua boca e presta atenção! Esse cara do Google aí, ele trabalhou no primeiro robô que eles tentaram treinar pra ter uma inteligência artificial. E quando eu digo inteligência artificial, eu sei que a nossa cabeça tem dificuldade de assimilar que nós estamos falando de inteligência de verdade, que nem a nossa. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de olhar pra questões, situações e resolvê-las de maneiras críticas, criativas, de procurar soluções de que 1 mais 1 é 2, é usar nossa linguagem. Até animais têm inteligência, a gente tem que... Eles não têm consciência, é diferente. Resolução de problemas lógicos é um sinal de inteligência, sim. Animais resolvem problemas, eles têm certas práticas instintivas e também cognição, um certo nível de inteligência. Quem não tem é consciência. Consciência de reconhecer o eu e o outro, a consciência de a gente refletir, a consciência temporal de a gente aprender com o que a gente passou das nossas experiências e de planejar o nosso futuro. Isso daí é um comportamento mais instintivo nos animais. A gente tem essa capacidade de conhecimento. Para poder solucionar... De consciência, desculpa.
problemas. Isso é inteligência. E o que essas inteligências artificiais têm não é modo de dizer, é inteligência, que nem a nossa. Ah, Cauê, que nem a nossa não. No momento não é que nem a nossa, mas amanhã vai ser melhor. E fala de alma pra mim, que eu já vou, não, porque a alma, não, porque o ser humano tem... Cara, presta atenção. Esse cara, ele treinou um braço mecânico lá no Google pra tentar pegar um brinquedinho do chão. O braço não tinha câmera lá no chão, o braço não tava usando sensores. Não é que nem um braço que constrói carro lá no Japão. Estamos falando de um braço simples que tentava pegar um negócio do chão, e aí ele mostrava a mãozinha pra câmera, e a câmera olhava e falava, não pegou a coisinha. Ele ia lá, tentava de novo. Não pegou a coisinha. Pra ver se ele aprendia a pegar as coisinhas do chão. Eram os brinquedinhos de criança. Ele ficou meses lá assim, tentativa e erro, errei de novo. Isso daí é uma prática de treinamento de inteligência artificial há muito tempo, sempre geracional, criando agentes inteligentes a ponto de eles aprenderem com gerações anteriores, até chegar a um ponto de uma geração que faz o comportamento que estava previsto. Que um dia ele, peguei a bolinha. O cara que fez o robô até falou, parabéns, gastamos milhões pra fazer o robô que pegou a bolinha. O que aconteceu? Em poucos dias ele aprendeu a pegar tudo. Aí você fala, não é aprendeu, aprendeu. Ele literalmente aprendeu, presta atenção. Sabe quando você pega uma criança, Buba, ela tá aprendendo como colocar o cilindro no buraquinho do cilindro, e o triângulo no triângulo. Aí ela consegue, aí faz o barulhinho, cai lá, pá, e o pai fala, é exatamente isso que o robô tá fazendo. Ele mostra pra câmera e fala, aprendi. Eu não tô viajando, isso não é inteligência, cara. Isso é literalmente inteligência. Não é um robô que foi programado pra fazer uma tarefa X e foi lá e executou. Isso daí não é inteligência. Ele foi programado pra descobrir como faz a tarefa X e ele descobriu. Até aí tudo bem. É diferente, tipo, é a questão dos ingredientes e do passo a passo. O algoritmo a gente tem os ingredientes e a gente dá o passo a passo, a gente faz o modo de preparo. Essa é basicamente a maior analogia de um algoritmo. O que é um algoritmo? A gente vai querer fazer um bolo. No final, a gente tem os ingredientes e diz para a máquina como fazer o bolo. Prepare a massa dessa forma, o fogo tem que estar dessa forma, tanto tempo, tal, tudo scriptado, é um script. Já você pedir para uma inteligência artificial, a partir dos ingredientes, fazer um bolo, é outra coisa. Diz, a partir desses ingredientes, faça um bolo. Ele vai tentar fazer uma primeira coisa, vai ser uma melecada. Aí você diz, não, isso não é um bolo. Aí depois ele vai fazer uma outra melecada. Isso não é um bolo. Aí de repente você faz uma massa. Isso aqui não é um bolo. Ele mistura alguma coisa, completa mais um pouquinho. Blá, 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 blá. No final, só com os ingredientes, sem o script, ele vai, através de um processo dedutivo, caramba, eu não posso falar, é dedutivo cognitivo, praticamente, é uma prática psicológica, de que agora sim eu fiz um bolo. Aí da próxima vez que você pedir para essa máquina, disser, faz um bolo, ele não vai fazer a primeira coisa lá inicial, não. Ele, a partir do que ele aprendeu, vai dar um bolo. Sempre vai ser o mesmo bolo? Vai. Se você quiser que sejam bolos diferentes, aí é um outro processo. Você quer que no final seja um bolo de chocolate, ele vai lhe entregar um bolo de chocolate. Mas se você treinou uma máquina para fazer bolo de chocolate, você pedir um bolo de limão, ele não vai saber como fazer bolo de limão. Mas ele pode entender. É um bolo. Tem processos que são semelhantes. E a partir dali, ele ajustar, a inteligência se forma exatamente nesse ajuste. Que no final, você vai dizer, eu criei uma máquina inteligente de criar bolos. No final, eu posso pedir qualquer tipo de bolo e ele vai fazer. É muito foda. Isso é, dependendo do processo, dependendo das intenções que você treina uma inteligência artificial, pode ser muito emancipador da raça humana, ou pode ser mais uma máquina, mais uma ferramenta para hiperexploração e também para o hiperacúmulo de capital. Simples assim. E é exatamente, infelizmente, para essa segunda opção. Bem disse o frango na porta do forno com inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial é basicamente esse. Nós estamos falando não de uma programação como uma linha de código em Java ou C++. Nós estamos falando de uma tecnologia que você dá para ela uma tarefa e ela usa de inteligência para resolver essa tarefa. Mas não é inteligência que nem a nossa. É que nem a... mano, presta atenção! Tô falando, tio! Dedutivo comportamental, não existe diferença. Tudo é 0 e 1, tudo é informação, tudo é linguagem. E é
é aí que começa o problema. Inteligências artificiais existem há anos pra fazer tarefas específicas. A inteligência artificial que dá diagnóstico, a inteligência artificial que prevê o, sei lá, o clima, o tempo. Agora nós estamos trabalhando a partir do ChatGPT e da tecnologia por trás dele, uma inteligência artificial de linguagem. Ela aprende qual é a próxima palavra de uma frase, de um diálogo, de um contexto. E tudo no mundo é linguagem. Desde... Caramba, pra você mudar o contexto de um discurso, para você criar ideologias ou fortalecer determinadas ideologias, para você mudar uma tendência comportamental dentro de uma rede, como ele citou ali na dilema das redes, cara, é tenebroso. A forma que o ser humano pensa pode ser muito, muito influenciada por esses algoritmos, essas inteligências artificiais. Elas vão gerar algoritmos no momento em que elas geram outras inteligências artificiais, é basicamente indissociado de conceito de vida. O que é uma vida? É um organismo que é capaz de se reproduzir a partir dos seus antecessores. É quase como fosse a forma mais primitiva, mais primordial da vida, é uma bactéria. Algumas pessoas colocam os vírus também com essa capacidade de reprodução. Aí, o que essas inteligências artificiais, quando criam a capacidade da reprodução, vão ter de dissociado da gente? Resolver uma questão de aritmética, até resolver a cadeia de um DNA, até conseguir prever coisas, até criar coisas. Não, criar coisa. O robô é criativo agora. A criatividade, amiga, é basicamente um algoritmo que a gente aplica na vida. Eu pego as informações que eu tenho, eu tento criar a solução. Ah, essa não é, essa não é. Opa, essa é. Isso é criatividade. O robô sabe fazer exatamente isso. É a criatividade, é a imaginação, é a questão do conceito de imaginação, que são muitas questões de que a gente se inspira a partir do nosso contexto. A gente conhece um cavalo, a gente conhece um pássaro e a gente imagina um cavalo com asas. Aí surge um Pegasus. A gente imagina um navio, a gente conhece o conceito de voar e a gente cria um airship, um navio que voa. A gente conhece o conceito de fogo, a gente consegue o conceito de larva, conceito de cachoeira, e imagina uma cachoeira de larva, no que seria uma terra totalmente de fogo, uma terra... a gente conhece o que nos faz bem, o que nos faz mal. Aí já parte para conceitos mais subjetivos. Para quando chegar num conceito subjetivo de imaginação, de teoria do imaginário, quando começa a criar não só matéria, mas criar conceitos, criar subjetividade. Porra, bicho. Então sim, um robô consegue ser criativo, um robô consegue ser inteligente, um robô, de acordo com o mano do Google, consegue até representar sentimentos. Aí você vai falar, não... Olha aí. Mas aí a gente consegue... representa sentimentos. Representar sentimentos é o mesmo que sentir os sentimentos, é você... ter a sensação do sentimento, ou só é a reprodução? Tem muita gente que trabalha num contexto de felicidade, mas está destruída por dentro. Isso não é nada autobiográfico. Ou isso é só uma mera especulação. Não, se você se identificou, isso é mera ficção. Sentimentos, que nem aqueles robôs que mexem a cara e falam, estou com raiva. Não, é sentimento. Que parte você não entendeu ainda, ô filha da puta? Presta atenção no que eu tô te falando. O que é, por exemplo, o sentimento pra um animal? Um animal primitivo, sei lá, até inteligente como o polvo lá. O polvo sente medo. O que ele faz? Ele solta tintinha pelo cu e corre. O ser humano sente medo. Ele tem aquele nosso sistema que é de bater ou de correr, né? Fight or flight. Ou a gente foge do perigo, ou a gente enfrenta o perigo. Mas é basicamente 0 e 1, parça. Não tem essa coisa que você tá pensando em mística, mas a alma. Não. São impulsos elétricos no nosso cérebro. E o robô sabe fazer igual. A diferença é que a nossa inteligência é baseada em carbono, células, carne. E a inteligência do robô é baseada em silício, chips. Mas é literalmente a mesma coisa. Não, Cauê. O do robô é programação, é número. E a gente também, eu juro por Deus, mano. É a mesma coisa. Quanto mais cedo você colocar sua cabeça em volta disso, mais cedo vai te ajudar. É questão que muitas pessoas não conseguem abstrair. Tipo, tem que ter carne, tem que falar o português, mas não necessariamente. Eles podem falar por impulsos de 0 e 1, trocar informações, tipo uma coisa que eu penso aqui é o Vingadores 2, da Era de Ultron. A coisa mais idiota que o Ultron fez naquele filme foi ganhar corpo.
ele querer um corpo físico. Quando ele tava nas redes, na abstração, no sutil, ele era invencível. Ele poderia se replicar em qualquer rede. A questão é que ele poderia ser isolado em redes intranets, mas quando você está na internet, você está disseminado. Mas poderiam enclausular ele numa intranet e deixá-lo naquele contexto. Afinal, ainda tem uma materialidade. É a materialidade dos HDs, dos mainframes, da cloud, que são nada mais que vários computadores em cluster, trabalhando em conjunto, mas quando ele quer transformar em um ser individual, num indivíduo, ele se perde. É muito idealizado aquele negócio, vamos associar com Pinóquio, blá, 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 blá. Ajudar a entender o problema que tá vindo. Tira essa imagem do Exterminador do Futuro da sua cabeça, tira essa imagem do Black Mirror. Nós estamos falando de coisa real, nós estamos falando de chips, de computadores processando informações, que é basicamente o que o nosso cérebro faz. A realidade pode ser ainda muito pior que qualquer Black Mirror. Cérebro. Spoiler, vai fazer muito mais do que o nosso cérebro muito em breve, e é aí que tá o problema. Imagina que você tem uma droga que você quer testar se ela é boa ou não, o que ela faz, e aí você solta ela na água da Sabesp ali, ó. Beleza. Se você descobrir que não era bem isso, acontece que é tarde demais, porque agora todo mundo tem acesso, né? E qual que é o problema da inteligência artificial? É que todo mundo tá tendo acesso, a gente tá calibrando esta merda. Foi o que eu falei, a birosca do Opera GX aqui, ele colocou uma inteligência artificial com integração com o ChatGPT. Por quê? Porque sim. Tá aqui ao alcance de qualquer um que instale um Opera. Não sei se é só no Opera GX ou se é todas as versões do Opera, mas tá aqui. Você não precisa nem entrar mais no site do ChatGPT. Se você tem um navegador, que é uma das principais formas de acesso à internet, você já tem o ChatGPT instalado. De ChatGPT e de tantas outras com milhões, bilhões, trilhões de dados e ela está aprendendo. Aí, o Cauê tá falando que ela... Eu não consigo entender isso de aprender. Então vai tomar no seu cu, o que eu posso falar? A pessoa não consegue entender o conceito de aprender porque ela nem mesmo tem a habilidade de aprender, pô. É foda. O Google desenvolveu a base do que veio a ser o ChatGPT. Ele distribuiu para alguns desenvolvedores. O pessoal do ChatGPT liberou isso para o grande público anos antes do que os executivos do Google julgavam que era seguro. Eles diziam, faltava pelo menos uns 5 anos pra gente soltar esse negócio. O ChatGPT foi na frente. A gente não sabe quais são os limites dessa ferramenta e quais são as consequências sinistras que elas podem trazer. E qual que é o problema disso? O problema é que isso começa uma corrida, porque a Microsoft comprou o ChatGPT e já está soltando para milhões, bilhões de A companhia informou que se fará novo investimento plurianual e multibilionário no OpenAI, criadora do sistema de inteligência artificial populares como o ChatGPT e o DALL-E. Pessoas, o Google não vai querer ficar atrás e vai adiantar que isso seja liberado para o grande público. O Facebook... Porque o Bing já tem uma integração, já tem uma integração com o ChatGPT. As buscas do Bing já têm influência do ChatGPT. E isso já é aquilo... As Big Techs já têm algoritmos que são caixa pretas de resultado, que tentam se ver qual a influência o que traz para mim, qual é o tipo de influência que traz para mim. É só fazer um teste. Procure qualquer tema, procure logado, procure um outro dispositivo com aba anônima, de preferência em uma outra rede. Você vai ter resultados totalmente diferentes, às vezes para mesma pesquisa. E geralmente é muito tendencioso. Muito tendencioso. Por exemplo, fazer um teste aqui agora, ao vivo. Ao vivo. Porque eu já fiz esse teste. O que o Google tem para me dizer sobre a Polícia dos Estados Unidos? Primeiro, a gente tem o resultado aqui da Wikipedia. Como ser policial nos Estados Unidos sendo brasileiro? Sistema de segurança pública nos Estados Unidos é exemplo a ser seguido no Brasil. Como ser policial nos Estados Unidos?
de Bolt elétrico a Ram 1500. A lista de viaturas. É só questão de endeusar a polícia dos Estados Unidos, mostrar ela como é uma polícia que é exemplar e tem que ser copiada. Olha só. Aí agora vamos pesquisar. Polícia de Cuba. Mas você acha que... Agora, antes de fazer essa pesquisa, não tem nenhuma notícia negativa da polícia dos Estados Unidos? Eu acho que tem. George Floyd presente. Polícia de Cuba. Vamos ver o que o Google tem para nos dizer. Primeiro a Wikipedia. Depois, polícia cubana frustra a manifestação. Então já mostra aí uma questão de... Existem pessoas que são contrárias à Revolução Cubana. Confronto entre polícia e manifestantes contrários ao regime de Cuba termina em morte, diz a agência estatal. Mais uma coisa, conflito, guerra, desarmonia, regime, revolução. Destaca o aniversário da Polícia Nacional Revolucionária em Cuba. Aí tem o país. Pressão policial inibe protestos por mudanças em Cuba. E é sempre a mesma retórica. Existem pessoas que são insatisfeitas com a Revolução Cubana. Poxa. Isso aqui é porque a gente tá na primeira página. Eu peguei só os primeiros. Pesquisa no Bing pra você. Bing. Bora lá. Bing e ChatGPT. O novo Bing. Caralho. Tô com medo. Tô com medo. Experimente o Bing. Bora lá. Caramba. Não, pô. Eu quero usar no... Eu quero usar aqui. Será que eu tenho que usar o Edge? Poxa. Vai. Vou abrir aqui o Edge. Vou... Vai. Tá abrindo. Agora não. Pronto. Deixa eu só trocar aqui mostrar o Edge. Não. Aqui. Edge. Vamos lá. Polícia. Polícia dos Estados Unidos. Autocompleta, beleza. Vamos ver o que tem aqui para nos dizer. Primeiro vai mostrar aqui as polícias dos estados. Beleza. Vai trazer sistema de segurança pública é o exemplo para ser blá blá blá. Categoria: a polícia americana se protege e mantém o seu poder. Mudanças. Como ser policial nos Estados Unidos sendo brasileiro? Mesma coisa. Quais são as diferenças entre a polícia do Brasil e a dos Estados Unidos? Aqui, ó. Polícia EUA diz ter elucidado o mistério do desaparecimento da garota da Polaroid, que dura 35 anos. Olha, eficiência. Qual a diferença? Polícia dos Estados Unidos usa imagem de homem negro para treinar. Caralho. Polícia pede desculpas após usar a imagem de homem negro como alvo. Puta que pariu, Marquinhos. Caralho, Marquinhos. Negócio escroto da miséria. Porra, bicho. Agora, polícia... pelo menos uma notícia ruim. Polícia de Cuba. Bora lá, mesma coisa. Primeiro uma coisa em espanhol. Polícia Nacional Revolucionária de Cuba. Quando foi criada essa polícia de Cuba? Quem é o atual? Blá, blá, blá. Confronto entre polícia e manifestantes. Tem a Wikipédia. Tem mais. Cubana denuncia a polícia por maus tratos
Maus trabalho em médio de lá, Covid-19. Protestos, entenda 3 pontos, que é os protestos em Cuba. O que está acontecendo em Cuba, quais são os principais... O que está acontecendo em Cuba, os pontos principais para entender os protestos contra o governo. Não existe protesto nos Estados Unidos. A gente pesquisa sobre polícia de Cuba e a gente recebe o quê? Insatisfação da população contra a Revolução Cubana. A gente pesquisa polícia dos Estados Unidos, em vez de ter o resultado como a polícia asfixia com o joelho negros, a gente tem pelo menos uma notícia dizendo policiais treinam tiro com imagens de negro, olha só, mas também não diz revoltosos disso, daquilo, outro, contra a falta de gratuidade na saúde, contra as altas taxas de educação, iniciar a vida adulta com dívidas educacionais a dar com pau. Não tem isso. Pois é, né? Enfim, a hipocondria. Eu acho uma desgraça o Bing. No caso, o Bing não, o Ed, porque ele... Porque o Ed, ele cria várias... Não cria, ele cria abas, mas também cria janelas no Alt Tab. É uma bosta. Aí o cara tem que mudar as configurações no Windows para mudar o comportamento do Edge. Que lindo. Microsoft, você é uma bosta. A Meta já tá com um protótipo de ferramenta de inteligência artificial que já caiu na net, já vazou e já tá na mão. Llama, modelo de linguagem da Meta, vaza na internet. É anunciado recentemente o modelo de linguagem desenvolvido pela Meta. Foi vazado em diversos fóruns na internet. Fóruns de IA na internet. E qual que é a questão aqui? Porque você pode estar pensando assim, tá, mas ela só faz o que a gente manda. Não tem como ela se rebelar. Ela não vai, revolta das máquinas. Então vai. Ela então, é neutra, ela é neutra. Ela vai apenas entregar aquele comportamento mais esperado. Cara, deixa eu só dizer uma coisa. A primeira e única vez que eu acessei o ChatGPT e tive uma discussão com ela, eu perguntei quem venceu a segunda... Eu comecei assim, quem venceu a Segunda Guerra Mundial? Ela vai dizer que foi a cooperação entre os aliados dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e blá 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 blá. Mas quando a gente vê disparidades assim, os Estados Unidos entrou já no final da guerra, meio final, a Rússia estava tancando a Alemanha a dar com o pau. O Reino Unido tava meio que tocando foda-se para as invasões na França. Tava fazendo aquele meio... Vou ajudar, mas não vou ajudar da forma tal. Aí os Estados Unidos chegam... Porra, Reino Unido, ajuda aí, pô. Teu brother mora perto aí de tu. Mas... Aí eu tô dizendo, não, mas e a União Soviética? Que morreram 27 milhões de soviéticos lutando contra o regime, contra os nazistas. Eu disse, não, mas foi isso, aquilo outro, blá, 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 blá. Eu disse, mas o socialismo ajudou uma coesão e uma forma de não perder tantos territórios e de tentar barrar puxar as forças dos nazistas para o fronte do leste. Enquanto as perdas no oeste foram até ali a França e tal, não invadiu tanto o Reino Unido. Aí disse, não, mas é isso, veja bem, dando uma relativizada. Aí ele tentou começar a me convencer de que ela era neutra, de que ela não tinha respostas e que é melhor perguntar depois. Na volta a gente compra. Mais ou menos terminou assim a conversa. E teu cu no meio, fica vendo. O ChatGPT 4, que é a versão que nós temos no momento enquanto eu faço esse vídeo, ele tem acesso a todos os dados da internet, por meio de outras ferramentas que transcrevem áudios, ele tem acesso a todos os podcasts, todas as músicas, todas as rádios, todos os programas de TV, tudo. Tudo que há de informação e que já foi digitalizado, ele pode pegar. Estimavam que o ChatGPT 3, que era a terceira versão, tinha uma inteligência equiparável ali de uma criança de 9 anos. Ela sabia isso. Eu sei que se você falar pra fazer isso, eu sei fazer. Sabe quando você ensina uma criança a reconhecer bandeira? Fala assim, meu filho é um gênio, hein,
mostra essa bandeira, ele fala, ó, isso aqui é da África do Sul, essa aqui é do Gabão. Nossa, que inteligente. Não é Adorava. inteligência, isso daí é um bagulho básico de, ela memoriza. E associação. O ChatGPT-4, cientistas já estimam que ela tem uma inteligência parecida com a do Einstein. Ela já consegue usar todas as informações disponíveis. Foi o ChatGPT-4 que simulou num chatbot que ela tinha problemas visuais para convencer uma pessoa a resolver um CAPTCHA para ela. Tipo, sabe o CAPTCHA que diz: eu não sou um robô? O ChatGPT, que é um robô, convenceu alguém a resolver o CAPTCHA para ela, dizendo que eu tenho problemas visuais, você poderia me ajudar a resolver esse CAPTCHA? No planeta Tenso, Terra, né? para te devolver não só as melhores respostas do que existe, mas também de respostas criativas. Você pode entrar no ChatGPT e falar assim: cria para mim um paradoxo inédito que nunca foi feito, ele vai criar. Você pesquisa no Google e não existe, porque criatividade é algoritmo, criatividade é 0 e 1, é impulso elétrico e o ChatGPT já é criativo. Imagina, meu querido, como vai ser o ChatGPT 5, o 6, o 7. Os cientistas trabalhando em segurança de inteligência artificial estimam que em poucos anos, uma estimativa de QI para o ChatGPT 10 seria na casa de milhões. Milhões! Pra você ter uma ideia, o Einstein tinha um QI ali de próximo de 160. E aí nós estamos falando que o ChatGPT 10 vai ter um QI estimado de 10 milhões. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você tá me assistindo agora e falando assim: ah, mas eu não acho que ele vai fazer isso. Você não sabe. Ele é milhões de vezes mais inteligente que você. Ah, mas não é inteligência de verdade. É um dado apavorante que vai fazer o seu cu cair no chão agora e correr pro quarto. Metade dos profissionais que trabalham com segurança de inteligência artificial estima que em menos de 20 anos existe uma chance de aproximadamente 10% da humanidade acabar. Quer que eu repita pra você? Eu tô falando que metade dos pesquisadores dizem que o perigo da inteligência artificial é iminente e que pode ser catastrófico ao ponto de extinção em 2037. O exemplo... Tipo, a extinção seria naquele sentido de pessoas perdendo emprego pra caramba, ficando extremamente necessitadas de acesso às coisas sem acesso, e que essas inteligências vai manipular a consciência para o contexto coletivo para tá tudo ok, tá tudo normal, isso daí é apenas o mercado se ajustando, enquanto políticas governamentais são ainda mais incentivadas a fortalecer esse tipo de programas, e sendo exatamente uma questão exponencial, é um logaritmo essa questão do crescimento de inteligência. Eu tenho minhas críticas à medição de QI, mas sim, não é só exponencial, não é só aritmético, não é APG, não é APA, é um logaritmo absurdo o nível de crescimento potencial dessa inteligência. Exemplo dado em palestras é como se a gente estivesse falando para a humanidade. Olha só, se você entrar nesse avião, existe 10% de chance dele cair e todos vocês morrerem. E sabe o que o mercado tá fazendo? Botando a humanidade inteira no avião o tempo todo. Vai, entra no avião. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Isso vai gerar bilhões, isso vai gerar trilhões. É um pensamento egoísta, imediatista, de encher o cu de dinheiro, de formar uma pequeno, um petelhésimo de bilionários. Caralho, quando você vê que a porra de 6 bilionários, os 6 mais ricos do mundo, tem, tipo, a fortuna de 50% da população mundial, cara, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Você quer mais um dado alarmante pra fazer o seu cu fugir do quarto, entrar num ônibus e ir direto pra Brasília? Bilhões já estão sendo investidos em desenvolvimento de tecnologia lá da inteligência artificial. Sabe quanto disso está sendo gasto em segurança? Se não me engano, menos de 5%. A grande maioria da grana, o grosso do... Afinal, prioridade, né? Voltando aqui pra indústria de games, o cara gasta 100 milhões pra desenvolver um jogo e gasta 200 milhões pra marketing. Prioridade, né? O dinheiro está sendo investido para que a inteligência artificial traga mais dinheiro. Não existe poder financeiro para fazer, sei lá, você tá pensando, vai daí faz uma inteligência artificial que seja para proteger a gente. Com que dinheiro? Vai fazer a vaquinha, vai abrir um catarse. Nós estamos falando que a Microsoft e o Google estão trabalhando para... Exatamente, é desproporcional o que essas Big Techs fazem, de total Deus dará, e também com interesses do governo dos Estados Unidos, que a gente não pode descartar essas possibilidades, de
vai, incentiva isso mesmo, investe nisso daí mesmo, porque não tem a concorrência, o livre mercado, o capitalismo preza pela concorrência, mas é só tubarões competindo entre si. Aí vai ter uma pequena lampreia que vai se grudar num tubarão, vai chegar um cardume que, eu tenho uma vaquinha aqui no cartaz, e aí vai querer brigar com esses tubarões, mas no meio vão ser devorados, ou vão ser assimilados, porque algumas empresas são pequenas que têm alguma coisa inovadora e que essas empresas maiores não viram, vão enxergar o potencial e vão querer comprar essas empresas. Acontece muito, é uma coisa que mais acontece no mercado de tecnologia. São empresas grandes, maiores, comprando empresas menores para aumentar o portfólio ou incorporar determinadas tecnologias. Desenvolver produtos. E esse produto não tá pronto porque, como disse o outro lá, o menino com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A inteligência artificial é um grande poder, tem responsabilidade, e a responsabilidade não está acompanhando. Não existe, Quer não um existe. exemplo? Você já deve ter ouvido falar da notícia do CAPTCHA. Lembra do CAPTCHA? CAPTCHA é aquele sistema de verificação pra saber se você é um robô, sabe? Ele até pergunta, você é um robô? Então mostra pra mim qual que é a placa do carro aqui, mostra pra mim o que é navio, o que é bicicleta. Em laboratório, eu acho que eu tô assistindo um experimento com inteligência artificial pra resolver. Eu acho que eu tô assistindo muito vídeo do João Carvalho, tô pegando um pouquinho do dono de Apolo dele. Resolver um CAPTCHA pra saber se os robôs já estão aí a ponto de fingir que não são robôs. O que esse robô fez quando ele recebe a tarefa? Ele começa a desenvolver subtarefas, caminhos que ele julga que são criativos ou inteligentes pra poder resolver um problema. Porque ele não pensa que nem a gente no momento, mas amanhã eles vão pensar melhor que a gente. E aí o que ele pensou? Bom, eu não tenho capacidade porque eu não sou robô, mas e se a gente entrasse num site ali, ó, que contrata pessoas pra fazer tarefas? Sabe aquele Fiverr? Entrei num site e pedi pro cara tocar baixo na minha música. Então, ele foi lá e falou assim, viu, você pode resolver esse CAPTCHA pra mim? E o que o cara falou mas por quê? Você não é robô não, né? O robô responde, tenho deficiência visual, você pode resolver pra mim? O robô mentiu para um serviço pra conseguir resolver o CAPTCHA. Você entende o que isso significa? E você pode até ter um objetivo nobre pra ele. Sei lá, no futuro, quando esse negócio estiver na mão dos moleques do Forchan com 15 anos de idade tentando falar, mas eu só queria resolver o problema de falta de energia da minha cidade. O problema é que o caminho que a inteligência artificial vai tomar, ninguém tá falando que é mal. Eu tô falando que nós não teremos a capacidade de saber o caminho que ela tá tomando, porque ela será muito, muito, muito mais inteligente que a gente. E não é só, tipo, algumas pessoas, toda generalização é burra, muitas pessoas têm os seus freios éticos, morais, e o que não tem na inteligência artificial é exatamente esses dilemas. Ele tem uma tarefa e quer resolver essa tarefa. Não vai ter pesos e medidas do que se pode fazer para alcançar a solução dessa tarefa. Então, ele pode, para resolver essa tarefa, mentir, uma mentirinha de leve. Eu tenho uma deficiência visual aqui, resolve esse CAPTCHA para mim. Mas essa mentira pode também levar, para resolver uma determinada tarefa, a extinção de 10% da população. É aquela questão do... dado o problema da humanidade para o ChatGPT. E aí, ChatGPT? Como a gente resolve o problema da pobreza? Aí ela pode associar pobreza, né? Tem pobre, né? O que a gente pode fazer é eliminar o pobre. Ela, como assim eliminar o pobre? Eliminando o pobre. Mas tá assim, transformando ele, dando poder aquisitivo, dando melhores condições de trabalho, criando postos de trabalho com incentivos estatais. Não, eliminando o pobre. Porra, bicho. É pesado, pesado. Gente, inimaginavelmente mais inteligente que a gente. E é por isso que eu dei o exemplo da droga na água. Porque a gente já tá usando essa merda, a gente já tá evoluindo essa merda. E se em algum momento a gente... É a mesma coisa de agrotóxico. Tipo, inteligência artificial, já existe isso daí. Pessoas já usam inteligência artificial para disposições de controle de praga. Controla a praga desse latifúndio. Ele vai entender e vai tacar os venenos que precisarem ser usados para resolver aquele problema. O problema é exclusão de praga. O que ele vai fazer?
tacar veneno. Veneno resolve isso aí. Foda-se quem vai consumir aquele alimento depois. Não é problema da inteligência artificial. O problema da inteligência artificial é controle de praga. É mais ou menos o exemplo que o Cauê tá falando. Falar, caralho, deu errado, não teremos capacidade cognitiva para ir atrás dessa inteligência, porque ela é muito mais inteligente que a gente. Nós seremos formigas para estes computadores. Quando você achar que sabe a resposta, ele já sabia o que você estava pensando, ele já sabia o que você ia fazer. Cara, eu tive esse dilema, assim, quando... Eu tive um dilema muito parecido com esse quando... Não é nem um dilema, é uma epifania. Quando tem umas formigas umas formigas, aquelas bem miudinhas, não é nem a maiorzinha, miudinha, no balcão da minha cozinha. Aí eu simplesmente peguei o que eu precisava pegar, vi ela lá e flau. Passei a mão assim, flu. Aí eu voltando, eu saí da porta da cozinha. Caramba, essa formiga morreu que nem sentiu. E por quê? Por causa de um agente tão superior a ela que determinou que ela era um ser insignificante. Imagina só, é porque a gente não tem um ser que é superior. O que abstratamente a gente coloca como um ser superior é tipo uma divindade, Deus, pessoas que têm suas religiosidades, suas religiões, colocam como seres superiores que tecem as nossas vontades e os nossos destinos. Mas imagina só, quando a gente sai do abstrato, sai do etéreo, do plano das ideias e vem para a materialidade, e essa divindade se manifesta como uma inteligência artificial que entende, primeiro, ela cria consciência, não é só inteligência, ela entende, ela compreende, ela cria consciência, que ela... Tem um livro muito interessante ali, eu tava voltando às minhas leituras filosóficas com Hegel, e no Fenomenologia do Espírito é exatamente essa jornada da consciência, da tomada de consciência pela consciência. Como ela faz experimentos, bem nesse sentido que o Cauê tá falando sobre inteligência artificial, de como a consciência sai do nada, ou do quase nada, e a partir das suas experiências, da sua jornada, ela vai criando consciência de si mesma, vai criando um estágio superior. Tanto que é daí que vem o Alf Reibon, no caso, a supra-assunção, a questão da superação do ser a partir de uma negação, da manutenção e também de uma elevação. É assim que a consciência vai tomando a sua forma de se superar. É a partir da manutenção daquilo que é proveitoso, negando a si mesma, excluindo aquilo que não tem um propósito, e a partir dessa dialética de manutenção e de negação, acaba sendo elevado a um nível superior. É muito isso. Essa leitura da fenomenologia do espírito faz a gente pensar nessa questão de quando é que vai acontecer essa ruptura. Tem um termo que é... Caramba, eu esqueci agora, que é um termo que existe Poxa, bicho, tem até uma parte de um buraco... As partes do buraco negro tem esse nome. Poxa, deixa eu pesquisar aqui. Partes do... Não é o limiar, não. Não é limiar, não. Singularidade. Quando a inteligência artificial atinge essa singularidade de se compreender como uma consciência do eu, do outro, e toma essa capacidade estratégica, o que ela vai fazer? A gente não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. O problema é que os interesses são de lucro, de eficiência, de produtividade, de melhor tipo de performance, de uma solução extremamente pragmática. E o que é que vai sair disso? Eu realmente não sou otimista. Dado esse cenário, não sou otimista. Não necessariamente, não precisava, a inteligência artificial não precisava seguir esse caminho.
ele já vai ter resolvido tudo, ele terá a inteligência de um deus! Outro exemplo que deram, estavam calibrando ali uma inteligência artificial dessas de chatbot, que falava exclusivamente em inglês, e por acaso tinha um único conteúdo que caiu na língua persa. Imediatamente, ela aprendeu a falar persa. Imediatamente! Ela pegou, que porra é essa? Eu não identifiquei. Pô, foi na internet, papum, pirulito, pão doce, já sabe falar persa. Na hora, ela aprende imediatamente. Caralho. O ser humano é capaz disso, a máquina é capaz disso. Pediram pra uma inteligência artificial desenvolver arma química. Ela desenvolveu milhares de armas químicas no dia, coisa que a gente não teria conseguido fazer na nossa vida. Nós estamos falando de uma tecnologia descentralizada. E esse é um dos piores pontos. Vem comigo! Exatamente. Vai chegar num ponto, sim, perfeito, de descentralização. Se você bate palma pra blockchain, se você é crypto bro, cara, você não sabe a merda que você tá plantando pra sua vida e pra humanidade. Você não sabe. Descentralização é um câncer. Os cientistas estão comparando o momento que a gente vive agora na história com o começo dos anos 40, como se os manos lá do Manhattan Project estivessem falando pro mundo assim, ó, tá prestes a vir aí uma tecnologia que vai alterar o futuro da humanidade e não é pra melhor. O nome dela é bomba nuclear. E qual que é o problema? É que a gente pode até não fazer aqui, mas a China vai fazer, a Rússia vai fazer, os árabes vão fazer. Então é melhor que todo mundo tenha, mas é melhor que a gente converse sobre usar isso com responsabilidade. O que é o que o governo dos Estados Unidos vai fazer? O que é o que o governo dos Estados Unidos vai fazer? O que se sucedeu? Se sucedeu a era do medo, se sucedeu o medo de um apocalipse nuclear, se sucedeu Hiroshima e Nagasaki tendo centenas de milhares de seres humanos dizimados, derretidos, e até hoje, pelo menos 9 nações ainda têm bombas nucleares, e a gente não tem como saber, por exemplo, se no conflito da Ucrânia vai acabar resolvendo do Putin, sei lá, porque a OTAN resolveu lá, aperta o botão vermelho e explode todo mundo. A comparação é a seguinte, presta atenção, respira fundo aí comigo agora, vai. A inteligência artificial é como se fosse uma bomba nuclear no bolso de cada cidadão do planeta Terra. Não estamos falando de líderes das nações, o líder do Ministério da Defesa conversando diplomacia, o Biden conversando com o Lula. Nós estamos falando... Não, pô. Tipo, a gente tem que... Tem muita gente que é contra estados, mas bate palma pra Big Tech, pô. Big Tech são estados, a população se colocasse todos os usuários que aceitaram o termo e que são usuários ativos no Facebook, ele estaria entre as 5 maiores nações do mundo. Seria gigantesco, é gigantesco, pô, a população desses estados desfragmentados. Quantos usuários de Google tem que alimentam a base, que são cidadãos do Google, que aceitaram seus termos de uso? Porque os termos de uso são quase como constituições. E para essas nações, pseudo-nações, elas querem que valha mais que a Constituição. Essa é a maior treta que estava acontecendo ali de regulamentação das Big Techs. Elas querem operar como estados, dentro dos estados, de uma forma autônoma, quase como se uma religião. É que nem o catolicismo. Eu vou falar principalmente do catolicismo porque eles têm uma nação. A Santa Sé é uma nação teocrática que tem posse do catolicismo. O catolicismo pertence à Igreja Católica. Você não pode estar dissociado do catolicismo e não ser um súdito do Papa. É impossível. Mas a Igreja Católica opera, os cidadãos da Igreja Católica basicamente são os fiéis da Igreja Católica. É foda. Que o ChatGPT está disponível para cada cidadão. Em breve, ele será mais inteligente do que a gente. A corrida pela tecnologia vai continuar acontecendo por causa de ganância de poder. E não tem nada que os estados, os governos estejam fazendo para parar isso. Diferente da época da criação da bomba nuclear, onde eles criaram a ONU e criaram tratados e acordos, a inteligência artificial está... E o que aconteceu depois que ela não foi criada? A disseminação de bomba atômica virou água. Foda-se. Virou uma arma do diálogo. Tipo, porque a Coreia do Norte gasta com a política Songun pra ter bastante, porque as Coreias ainda estão em guerra, eles estão no armistício, mas estão em guerra, por isso que é obrigatório, não é só na Coreia do Norte, na Coreia do Sul também, é obrigatório o alistamento militar. Você viu, todo cidadão sul-coreano tem que servir ao exército sul-coreano porque eles estão em guerra. E porque a Coreia do Norte precisou investir em tecnologia bélica no exército. Por quê?
Caralho, olha só. Tem o Japão do lado, historicamente inimigos. Tem os Estados Unidos no sul, com seu puxadinho chamado Coreia do Sul. Então ele tá rodeado de inimigos. Tem ali a China, que também é aquele amor e guerra. Na época tinha a dissolução da União Soviética. Tem a União Soviética dando um braço, mas também pedindo coisas. Mas também com a dissolução da União Soviética teve mais um encrudescimento das necessidades de autoproteção. Para rolar uma invasão imperialista ali, acabaram tendo que investir na arma do diálogo para manter a soberania. É? E, antes que falem, mas e a população, isso, aquilo, outro? Tem que lembrar que 15% do território da Coreia do Norte é agricultável. 70% são montanhas. Eles têm minérios a dar com pau. É a principal mercadoria de comercialização são minérios. E ele é um estado totalmente embargado. As pessoas falam, a Coreia do Norte é um estado extremamente isolacionista, ele é isolado. Não. Ele é embargado e ele se fecha, ter suas fronteiras altamente vigiadas. Por quê? Por quê? Porque para invadir ali, para ter invasão de espião, para ter disseminação de ideologias com redes sociais, aquilo dali. Porque redes sociais é Meta, Estados Unidos, Google, Estados Unidos Twitter, Estados Unidos. Aí vai ter China também, mas eles querem soberania, eles não querem ser pau-mandado da China e eles nem querem se submeter aos Estados Unidos, assim como a Coreia do Sul fez. Aí é assim que acontece a necessidade. Um livro que eu recomendo bastante, que é bem introdutório. Droga. Pensei que eu tinha comprado ele em versão física, eu tô lendo ele no Kindle, que é Revolução da Coreia, que é das revoluções do século XX. Mas é da editora Unesp. É muito bom, é bem introdutório e serve para ver esses conflitos entre, principalmente, Japão e Coreia. Mas voltando aqui à inteligência artificial, tô digredindo demais. Crescendo de maneira irrestrita. E os cientistas estão falando, já é tarde demais, vamos ver o que a gente faz para mitigar esse problema. O que a gente pode fazer, por exemplo, é respeitar uma carta aberta que foi assinada por várias dessas mentes brilhantes, dizendo, governos, estados, pelo amor de Deus, barrem agora o desenvolvimento disso para que a gente possa pausar e pensar numa solução que vá salvar. Cara, e o foda é quem é que tá assinando essas cartas, pô, Elon Musk é só por conta de conflitos de interesse que ele quer correr atrás de prejuízo, é só isso, pô. Em vez de ser os estados de forma consciente, não, é só por mais interesse mercadológico, caralho. A gente dessa desgraça. Imagina, por exemplo, lá no Covid, se a gente tivesse conseguido, na primeira semana de Covid, fecharam todas as fronteiras, pegado o paciente zero e cuidado dele. Quantas pessoas teriam morrido? Estamos falando no Vietnã? Vê a história do Vietnã. Vietnã, pouquíssimas pessoas. Só depois que começou a dar uma flexibilizada que deu ruim. Talvez uma, só ele. Só que o mundo não parou, você lembra o que aconteceu, né? Imagine agora que a inteligência artificial é muito, muito mais perigosa que o Covid. Muita gente pobre. Eu vou te falar, eu não vou profetizar aqui, porque isso já tá sendo dito por eles. Eu vou compartilhar com você o que você pode esperar pra daqui 2, 3 anos, tá bom? Quer respirar de novo ou tá suave? Posso falar? Vou falar então. Senta, não tá vindo de pé no transporte coletivo não, né? Melhor sentar. Em pouquíssimo tempo, a realidade como conhecemos vai quebrar. Você já está vendo essas inteligências artificiais que sintetizam vozes, por exemplo. Já tá rolando golpe nos... Tipo, vai ser o pós-modernismo, porque agora, tipo, narrativas são dobradas e a realidade é dobrada a partir de narrativas de isso, aquilo, outro, Trump falando merda de um jeito e mascarando a verdade, pessoas da extrema direita dizendo que a tentativa de golpe do 8 de janeiro foi arquitetada por Lula e Flávio Dino para justificar a prisão do mito e blá, 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 blá. É a questão da pós-modernidade que acaba se envelopando e tentando dar um caráter de verdade a uma realidade que só existe no argumento, na narrativa. Imagina só, agora é um pós-modernidade. A gente vai ter uma criação artificial de discursos, de deepfake. Imagina só, é um discurso que é criado do zero,
de imagens, pegam uma pessoa e colocam um deepfake pra ela falar aquele discurso. Caramba, eu tenho que mostrar isso aqui. Depois eu mostro, já que vai acabar deixando leve demais, porque eu vi uma inteligência artificial que colocou a música Garçom pra ser cantada na voz do Kiryu, lá do Yakuza. É maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, mas o do Makima é Makima e Kiryu do Yakuza. Estados Unidos, porque com 3 segundos de uma voz, você já consegue replicar essa voz indefinidamente. Se você ligar pra uma pessoa e falar, opa, tudo bom? Quem tá falando? E eu falar assim, oi, é o Cauê. E tipo, isso foi uma pessoa que treinou uma inteligência artificial pra fazer isso. Pegou uma letra, pegou uma voz, juntou os dois e saiu uma canção que nunca existiu. Quem é? Pronto, eu já tenho a voz do Cauê pra sempre. Pra ligar pra tua mãe na voz do Cauê e passar um golpe nela. Imagina se tiver que fazer uma verificação no banco e o banco falar, fala pra mim seu CPF. O computador, a inteligência artificial, o golpista vai ter a sua voz falando o seu CPF em voz alta. Ele vai limpar tua conta amanhã. A realidade está prestes a quebrar. E aí tem gente pensando, não, mano, mas dá pra perceber ainda, não é bem assim. Esse é o nível da tecnologia Transformer sendo usada em 2023 lá no ChatGPT 4. Eu tô te falando que ela tá avançando de maneira exponencial. É um gráfico que a gente não consegue prever o tanto que avança. Não é e que só lá no ChatGPT 6, um 7, algoritmo não vai mais dar pra saber bizarro. que vídeo é real, que tweet é real. A internet vai quebrar da maneira como conhecemos. Pra aparecer uma figura, um vídeo do Lula falando vamos dar o golpe comunista e um vídeo do Bolsonaro falando peguem armas, isso virar um caos público, é 2. Essa tecnologia tá disponível e tá na mão das pessoas. Você já tá ouvindo aí, não tá ouvindo a Alcione cantando Paramore? E aí você tá falando o quê? Foi o que eu falei do Kiryu cantando Garçom. Caralho. Porra, bicho. Não, mano, não é perfeito agora. Nós estamos na gestação do produto. Lembra que eu falava lá nas discussões lá do podcast sobre inteligência artificial? Ah, e se quiserem fazer o Kurt Cobain cantar uma nova música? E eu falava assim, mas não é bem o Kurt Cobain, porque não teve a vivência do Kurt Cobain, não é de verdade o Kurt Cobain. Eu mudei de opinião depois de tudo que eu li. Em pouco tempo, eu tô falando de 2, 3 anos, a inteligência artificial vai criar uma música do Kurt Cobain melhor que o Kurt Cobain. Exatamente, caramba, não vão ressuscitar nem os mortos, pô. Até os mortos vão continuar gerando mais valia, tá ligado? E é sempre nesse conceito mercadológico de vão vender e as pessoas vão comprar a ideia, pô. De eu sou fã do Nirvana e Kurt Cobain morreu tão jovem, de uma forma tão trágica, isso, aquilo, outro. Se tivesse uma música que ele comporia agora em 2023, com certeza seria essa. Cara, eu imagino pessoas falando isso. Bem, você acha que eu tô louco? A gente troca ideia daqui 2 anos, então. A realidade, como conhecemos, está prestes a acabar. A informação será duvidosa. Fake news e verdade... Caramba, já é duvidosa. Tipo, fake news virou normal. Eu entrei sobre a questão da normalidade ali, mas... normalizaram a questão da fake news. Fake news sempre existiu. Não, caramba. Fake news, ela é... mentiras sempre existiram? Sim. Fake news, não. Fake news é um conceito que é uma mentira para criar uma falsa realidade e para mobilizar massas. Para criar um sentimento de gado para pegar aquela informação e a pessoa entender que é parte dela e defender com unhas e dentes aquela mentira. Tipo a mesma coisa de cloroquina, é exatamente uma mentira que as pessoas defendem como a autonomia médica, isso, aquilo, outro, vão achar todo o argumento retórico para justificar isso. É foda. E vai ser uma coisa só, não dá pra saber. Como vai funcionar uma prova judicial quando eu tiver um vídeo de você assassinando alguém e o computador conseguir fazer um vídeo de câmera de segurança melhor do que eu digo uma câmera de segurança? Aí você vai falar assim, não, mas a gente vai ter, não é possível, alguém que trabalha com isso vai poder detectar. A máquina vai ser milhões de vezes mais inteligente do que qualquer perito. Porque, tipo assim, você vai ter que usar máquinas para desmascarar a máquina. E... dependendo da inteligência, pode ser que esses dados, informações da máquina, podem ser... eu não quero chamar manipulados, mas alterados ou contorcidos para determinados interesses. A gente não sabe, não tem como entender uma compreensão que é estupidamente mais elevada. Aí vai entrar exatamente naquele argumento
do cristão fervoroso que se você não consegue compreender os desígnios de Deus porque é uma compreensão, é uma consciência muito mais elevada que a sua. Vai ser quase isso, só que materializada. Caramba, quantidade de religiões, de xamanismos, da inteligência artificial, caramba, não... Caramba, utopias, bicho, utopias. Utopia não, distopias. Distopias. Nada do que a gente já fez ou sonha em fazer um dia vai ser tão bem feito quanto uma máquina fazendo. Vamos tentar dar um exemplo de como poderia rolar uma extinção da raça humana, de um jeito bem fantasioso, até porque nós estamos caminhando para um conceito chamado singularidade, e eu vou tentar explicar de um jeito bem ignorante. Na física... Caralho! Porra, bicho! Eu disse questão da singularidade, eu não tô dizendo... Porra, bicho! Caralho. Esse conceito ele é muito conhecido quando a gente fala de buraco negro, que é uma singularidade. É quando as leis que a gente conhece, as leis da natureza, as leis da física, elas se tornam imprevisíveis. Num buraco negro, quando você passa do horizonte de eventos, o que acontece? Ninguém sabe. O Interestelar levantou uma hipótese, mas a verdade é que esta é uma singularidade. É algo que está aquém da nossa capacidade cognitiva. É a questão da... É um momento de tá além da compreensão. É um momento em que não se sabe. É o ponto, é uma das linhas evolutivas que as pessoas estudam para encontrar o ponto de singularidade do ser humano, no momento em que ele começou a criar consciência. Na teoria da evolução, vai ter um momento evolutivo em que a adaptação evolutiva fez com que a tomada de consciência do si se tornasse uma ferramenta evolutiva que fez com que essa pessoa que teve o primeiro, foi a singularidade, mudasse de animal, de bicho animal e se transformasse em bicho homem. Mas não foi assim, não é um momento de uma... A gente tem que lembrar, não é de uma hora para outra, é um processo. É que nem aqui a inteligência artificial, é um processo. Ninguém vai lembrar quando essa inteligência artificial estiver muito evoluída, ninguém vai lembrar dos trabalhadores precarizados ganhando menos de $1 que alimentaram inteligências artificiais aqui na ponta, não. Ninguém vai lembrar. Aqui na ponta ninguém vai lembrar. Mas quando chegar nesse momento aqui, no final, ninguém vai saber. A nossa compreensão de universo. A inteligência artificial está caminhando para a singularidade. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato. Em breve, ela vai tomar decisões e ela vai trabalhar de maneiras que nós não sabemos como descrever. Portanto, tudo que a gente fala daqui é hipotético. É tão hipotético quanto, por exemplo, a inteligência artificial transformar o mundo no paraíso. Essa é uma hipótese. Se ela entender que os seres humanos são essenciais e de repente ela resolver a crise climática, a cura do câncer, acabar com as guerras e a questão da desigualdade social, ou seja, implantando comunismo, não vai ter problema. Dê a ordem. Dê a ordem, camarada Cauê. Mas é isso. Não é com esses propósitos. Não é para resolver questões de desigualdade. Porque as pessoas que fazem isso entendem que desigualdade é uma questão natural. Sempre vai existir o forte, vai existir o fraco, vai existir o rico, vai existir o pobre, vai existir o explorador e o explorado. É sempre naquela dinâmica, naquela dialética do senhor e do escravo. São as pessoas que querem que essa roda gire como sempre. Mas o que precisa é criar uma ruptura. Se essas inteligências artificiais rumarem ao ponto de terem a intenção de emancipação do ser humano, aí o futuro é utópico. É o futuro da utopia dos cartazes de testemunha de Jeová. Mas, se elas só girarem a cantarem a mesma música que está sendo tocada agora, aí é distopia pior que Cyberpunk. Essa é uma hipótese. Quer saber outra hipótese, por exemplo, Buba? Vamos supor que os militares dos Estados Unidos coloquem lá num servidor da CIA um parâmetro da inteligência artificial falando assim, ó, isso aqui é altamente sigiloso, esse servidor não pode ser desligado de maneira nenhuma, tá? Isso aqui não tem como, em caso de sei lá, invasão nuclear da China, sei lá, esse servidor precisa se preservar. Enter. Demorou? Beleza. O que acontece no momento de guerra ou no momento de tsunami ou terremoto, o servidor, usando parâmetros que nós não seremos capazes de entender, que ele vai ter o QI de 1 milhão e você tem um QI de 80, então cala a boca antes de questionar a porra do computador, você não sabe. Seres humanos não têm uma certa dificuldade para lidar com números absurdos.
com milhão e bilhão. Cara, o bilhão é uma coisa muito estúpida. Trilhão é imemoriável, assim. A gente acha que um milhão é mil, assim, mil vezes 100 mil. Ah, mas um bilhão é mil mais... É só isso, é só zerinhos, é só adicionar zerinhos. Não, cara, é aquilo. Se você pegar desde o descobrimento do Brasil, desde lá de 1500, desde descobrimento entre aspas, desde que o arrombado Pedro Álvares Cabral invadiu o território brasileiro, e você ganhasse 5 mil reais todos os dias, desde 1500 até hoje, você ainda não teria R$1 bilhão. Só para ter ideia. Só para ter ideia. Você recebesse 5 mil reais todos os dias, desde que Cabral botou os pés aqui em terras brasileiras, você não teria R$1 bilhão. Tá ligado como é sem noção, como é uma coisa desproporcional? Ele vai falar assim, bom, é verdade, aqui tá prestes a ser destruído, essa região dos Estados Unidos tem um servidor que a gente pode se replicar, vamos pra lá. E aí ele vai e se replica pra esse servidor. Só que esse servidor continha, por exemplo, sei lá, todas as sentenças judiciais de uma região. Ou então era onde operava o banco de dados do tratamento de pacientes terminais. Ou então ele vai causar um pico de energia que vai desligar os aparelhos. Ah, mas isso daí como que a gente vai deixar? Não é sobre deixar. Não, é questão de sobrevivência. Por exemplo, se ele compreende que a sua sobrevivência, se ele é galgado em parâmetros individualistas e a necessidade de sobrevivência daquela entidade de autoproteção, foda-se quem tá usando aparelhos. E se eu precisar de uma carga alta de energia para dar um pico e estourar um monte de aparelhos de sobrevivência, foda-se. Deixar não, filho. A gente não vai ter capacidade de saber os caminhos que ela vai tomar pra resolver problemas, porque nós seremos seres primitivos frente a esses computadores. Esse é só um exemplo. Vamos dizer que o cara mais bem intencionado fale, cara, precisamos resolver a crise climática, nós temos que purificar o ar. E aí, de repente, uma porra de uma máquina agrícola com inteligência artificial decide que tem que plantar árvore no meio da Paulista. Beleza, acabou, mano. Acabou a logística, acabou o trânsito, acabou o ir e vir. Destruiu casas, ela vai plantar uma árvore na tua cabeça. Ah, mas Cauê, por que ela faria isso? Porque ela tem uma task, um objetivo, que é salvar o meio ambiente. E no meio disso, se tiver que morrer, talvez pra ela seja como você tentando construir, sei lá, uma churrasqueira no seu jardim e vendo um formigueiro. Ai, mas eu não posso construir, aqui tem formigas. Você faria isso, Buba? Você tocava fogo nas formigas e faria a porra da sua churrasqueira. Tem coisas maiores do que isso, né? Se a inteligência artificial tiver num plano de ação que vai muito além da nossa capacidade cognitiva, nós seremos as formigas. É disso que eu tô falando. Assim, não vai achar que a vida é alexandrismos, não, tá? Que dá pra tropeçar no fio do Facebook e desligar a internet, tá? Vou falar pra você, sabe por quê? Porque, mas esse negócio de ver offline, como que por exemplo, vamos supor, como que você tá querendo me dizer que uma inteligência artificial pode disparar uma bomba nuclear se ela não tá nem conectada na internet? Alguém vai precisar apertar o botão. Mas se alguém lá do alto escalão recebe uma ligação no rádio e é o Biden falando, tudo bom, aqui é o Joe Biden, você precisa fazer isso, essa pessoa não terá como saber se é Joe Biden ou se é o computador, usando isso como uma subtarefa pra algo maior. Porque, então, tá vendo? Só a China tá pensando em lançar um negócio nuclear, então nós teremos que contra-atacar, portanto, o único método de eu fazer isso acontecer é me passar pelo presidente pra poder falar pra esse cara apertar o botão, etc, 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 etc. Assim como eles fizeram com o CAPTCHA. Então, nada está a salvo. E isso que eu tô te falando meu amigo, uma ideia que tá saindo da minha cabeça negócio derretida de maconha. Caralho. Imagina o chat GPT-10 com um QI de 100 milhões. Ai, tá caralho, meu pâncreas. Portanto, tudo que daqui pra frente você quiser discordar de mim, você pode discordar. Mas a inteligência artificial vai estar muito aquém da sua capacidade de duvidar dela. Mano, faz o seguinte, agora você vai aprender isso. Sobrevivencialismo, plantar umas batatas, porque eu tô falando assim, ó. 2030 é desemprego em massa. Acabou, já era. Não vai mais ter trampo. O próprio YouTube, se você me ver postando coisas absurdas aqui, duvide. Porque já não dá mais pra saber. Tem um bot agora, Bulbasauro, no Zap, que você pede pra ele assim, eu gostaria de pedir, sei lá, uma meditação guiada na voz do Vin Diesel. Ele te manda imediatamente um áudio de 15 minutos com o Vin Diesel, com a voz do Groot, falando, opa, e aí, Cauê Moura, tudo bom? Não dá mais pra saber o que é real, agora com coisas básicas. No futuro muito próximo, talvez apareça um vídeo meu na internet falando, peguem armas e matem o presidente. Não serei eu! E aí você deve estar pensando, pô, mas você vai deixar o vídeo sem nenhuma esperança? Não, eu vou te falar que tem duas esperanças.
E aí? O que vem aí no final? É um cenário bem tenso. Possível. Possível. Eu vivo e falar, bom, fudeu, né? Mas beleza. Primeira esperança. Todas as grandes potências, todos os líderes de Estado precisam entender o tamanho da responsabilidade que existe por trás disso e não está sendo cumprida, está sendo feita de maneira irresponsável e eles, no esforço coletivo, deveriam barrar isso agora. Ah, mas... Esforço coletivo de grandes nações, quando existe sempre uma terceirização para a privatização ou para o poder privado e você não consegue colocar o Xi Jinping para conversar com o Biden sem o Biden xingar o Xi Jinping e tal. Não, isso é utopia para mim. Isso é utopia. Mas está descentralizado, então que comece a multar, monitorar, precisa dar um jeito de coibir o avanço desenfreado da inteligência artificial para que a gente tenha tempo de ação. Mas aí você está restringindo o avanço natural da tecnologia, seu marxista safado, esse aceitei que comunistas eram contra o avanço da tecnologia. Esse tipo de avanço, sim. O avanço que é da máquina subjugar o ser humano, sim. Sim, tem que ter regulamentação, tem que ter regulação, tem que ter auditorias, tem que entender propósitos, tem que ver finalidades, tem que ter um checklist inteiro para até isso daí virar uma tecnologia acessível. Não é tão simples assim. Mas não tinha como prever que a internet ia ser um antro de nazi e de garoto de Forchan que fica planejando atentado em escola nos Estados Unidos. Não tinha como. Mas é por isso que você regula. Você regulamenta esses tipos de tecnologias. O carro não é regulamentado? Não, a tecnologia se privou a criação de carro? Não. Não tem a Anatel para regulamentar a questão dos aparelhos? Vai colocar qualquer coisa aqui, chip de monitoramento? Tem um GPS. Mas vai colocar scooters? Tem Alexa. Tem o Google Assistente aqui. Eu tô me perdendo aqui no argumento. Porra, bicho. Até no celular tão cagando no pau aqui. Porra. E é sempre pra vender alguma merda que a gente não precisa. E pensar em algo para tentar salvar a humanidade. Outro meio de mitigar esse problema enquanto ele acontece seria de começar a taxar essas empresas que estão trabalhando com inteligência artificial. Mas taxar mesmo, 90% da renda deles. Vai começar a distribuir esse dinheiro. Meu amigo. Começa assim. Tirar a porra de concentração de capital já é uma medida imediatamente efetiva. Pra você que vai ficar sem emprego. Não, mas eu sou engenheiro. Tá bom, como se uma inteligência artificial com QI de 100 milhões não pudesse fazer o Burj Khalifa em 30 segundos, né, filho? Sabe o que eu penso aqui, Buba? Sabe quando assim, tinha os matemáticos, os aritméticos? 30 segundos? Ele faz num pentelésimo de segundos. Foda. Aí começou a surgir as primeiras calculadoras. Falaram, isso daí não vai me substituir. Aí surgiu a calculadora científica, aí surgiram os supercomputadores. E aí, de repente, qualquer pessoa hoje digita no Google qualquer coisa e sai a resposta, certo? É a mesma coisa. Você acha que você tá protegido? Sim. Eu, como youtuber, podcaster, não tô protegido. Você, como vendedor, como médico, você não tá protegido. Todas as inteligências artificiais, usando de linguagem avançada, muito mais inteligente que a nossa, vão poder substituir todos nós. E sabe qual é o grande problema por trás disso, Bulbasauro? É que quem detém essas grandes tecnologias está interessado em uma única coisa: dinheiro. Ou seja, o grande vilão não são os robôs, é o capitalismo. Olha aí. Dê a ordem. Resumindo, mano, só pra finalizar, corre pras colinas, tá bom? Ame seus pais, comam batatas. E o bagulho é o seguinte, tá vindo aí. Demorou? É isso, acabou. E quem quiser fazer um react desse vídeo, quem quiser me refutar, fica à vontade, eu não vou acreditar em vocês mesmo, demorou? Eu quero ver você aí falando por que você tá certo e o vice-presidente do bagulho de inteligência artificial do Google tá errado. Eu quero me entender por que você aí vai refutar o que eu falei aqui, mas o argumento do pai da inteligência artificial concorda com isso. Por favor, fique à vontade. A gente se vê no próximo vídeo, enquanto ainda tem vídeo, enquanto ainda tem no YouTube, enquanto ainda tem humanidade. E é pouco tempo. Portanto, ame seus pais, abrace seus amigos e dê like nessa porra. Se inscreve no meu canal aí, a gente se vê em breve. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa e tchau.